Olá, hoje venho responder mais uma tag que já há algum tempo que não faço nenhuma, e esta chama-se Problemas de Leitor. Uma tag que eu achei interessante porque vai falar mais um bocadinho sobre como é que é o meu processo de leitura que eu faço. Achei as perguntas, são 11 perguntas interessantes e estão escritas neste papelinho. Vou passar a ler e a responder. Ora, número 1. Tens 20.000 livros para ler. Como decides o que vais ler? É mesmo por impulso. Não tenho nada esquematizado. Por vezes é-me difícil cingir a um projeto, porque se me apetece ler outra coisa completamente diferente, eu leio. Eu tenho algumas estantes com os livros que ainda não li, e chego lá, passo os olhos pelos livros e vejo o que é que me apetece mais ou menos ler. É tão simples quanto isto. E às vezes até me apetece, não me apetece ler nada do que tenho ali, e vou comprar um livro diferente, porque leio somente o que me apetece. Por isso é assim. Número 2. Estás no meio de um livro, mas não estás a gostar. Paras ou continuas a leitura? É assim, eu normalmente, se for a meio do livro, tento continuar a leitura, a não ser que seja mesmo uma porcaria, que eu não esteja mesmo a gostar nada, seja se for uma coisa completamente que não me diz nada mesmo, eu passo à frente. Não me custa nada deixar um livro para trás. Eu tenho uma regra que costumo fazer, eu já disse aqui noutros vídeos, e eu tenho uma regra que ao pegar num livro eu leio sempre obrigatoriamente até à página 50. Se até à página 50 o autor não me conseguir entusiasmar com a história ou com a estrutura da história, com as personagens, eu desisto do livro. Não tenho qualquer problema nisso. Existem muitos livros que quero ler, existem muitos livros que eu sei que vou gostar, por isso, e a vida não dá para ler todos os livros, de modo... E a leitura é uma coisa prazerosa, é uma coisa que me dá prazer. Não estou para ler coisas que não gosto. Por isso não teria nenhum problema se, estando a meio de um livro e não estivesse a gostar da história, não teria nenhum problema em deixar o livro para trás. Normalmente, se for, o livro tem 300 páginas e eu já li 150, 200 páginas, eu tento continuar, a não ser mesmo que seja um livro que não me esteja mesmo nada a entusiasmar, mas não tem qualquer problema em desistir de um livro. 3. O fim do ano está a chegar e ainda faltam algumas leituras para chegares perto do limite de leituras que fazes para esse ano. O que é que fazes e como? Eu só tenho objetivos de leitura por graça, e o Goodreads, a página do Goodreads, normalmente no início do ano dá-nos essa opção para nós fazermos um objetivo de leitura. Eu normalmente lia muito menos do que desde que comecei a fazer os vídeos para o BookTube. Estou a ler muito mais, por isso o meu objetivo deste ano já foi há que tempos que foi ultrapassado. Mas não tem qualquer problema, não sou assim tão competitivo, não faria nada se chegasse ao final do ano e só tivesse lido metade dos livros que queria ler. Paciência, porque andei a fazer outras coisas que não tenho tempo, às vezes trabalho ou outras coisas que se metem pelo meio e não me deixam ler. Agora, com o BookTube tenho lido mais, tenho prestado mais atenção às leituras, mas também não sou muito competitivo nesse aspecto, por isso não faria nada. As capas de uma série de livros que gostas são horríveis. Como lidas com isso? Também não... É assim, eu por acaso até dou alguma atenção às capas, e quem viu os meus vídeos já viu que eu muitas vezes comento as capas dos livros, especialmente se a capa em portuguesa for diferente da capa original. Mas se tiver uma série
em que eu não gosto das capas, não vou deixar de ler os livros por causa das capas. Não, os livros, quando estão na estante, não se vê as capas, por isso não tem qualquer problema. Os meus livros favoritos, até para ler, são os de capa dura, que têm aquelas capas só com uma cor, geralmente só com o título escrito, ou às vezes nem isso, por isso não tem grande problema. Por exemplo, lembrei-me agora, por exemplo, a série do Harry Potter, eu tenho tudo de capas desirmanadas, porque eu comecei a ler, já havia 1 ou 2 livros quando eu li. Depois, entretanto, os livros demoravam uns meses a sair e eu comecei a ler em inglês. Por isso tenho 3 ou 4 capas diferentes na mesma série e não me preocupa nada, o que interessa é o conteúdo do livro. É claro que gosto de livros com as capas bonitas e se tiver oportunidade, agora de comprar uma coleção, é claro que compro todas iguais, mas não é coisa que me preocupe e não deixo nunca de ler um livro por causa disso. Número 5. Todos gostam de um livro que tu não gostas. Como compartilhas esses sentimentos? Não tenho qualquer problema em dizer que não gosto de um livro e dar as minhas razões, até porque todos somos diferentes e às vezes uma leitura, uma história pode tocar uma pessoa e não me tocar a mim. Eu às vezes estou, por exemplo, no cinema e só eu é que acho piada a uma coisa que me farto de rir. Outras vezes toda a gente ri e eu fico ali parado. Com os livros é a mesma coisa. Eu às vezes posso gostar de um livro por uma razão muito minha ou toda a gente pode gostar e eu encalho ali com um personagem ou encalho com qualquer pormenor da história que eu não gosto e não consegue, o livro não tem nenhum efeito para mim. Por isso é normal e não fazia nada. Provavelmente se eu não gostasse do livro até nem o lia. Mas se eu já li e se não gostei, não tenho problemas nenhuns em dizer a toda a gente que não gostei. E normalmente faço vídeos de livros que não gostei também. Não tenho esse problema. Como não gostei, não vou dar a minha opinião. Não. Os livros, desde que seja uma opinião fundamentada, não tenho qualquer problema. Número 6. Estás a ler um livro e estás prestes a chorar em público. O que é que fazes? Eu sou muito, muito mau de chorar. Não tenho problemas nenhuns em chorar, mas sou muito mau de chorar. Eu acho que nunca chorei por causa de um livro. É muito raro chorar por causa de um filme, chorar mesmo, de maneira a que seja visível. Por isso não sei, acho que de qualquer maneira, se fosse daqueles livros que por alguma razão me fizessem chorar baba e ranho, eu acho que fechava o livro e deixava essa parte para fazê-lo em casa quando estivesse sozinho. Mas não acredito, só se me apanhasse de surpresa é que choraria em público, mas eu às vezes até acho que me faria falta. Acho que nunca chorei por causa de um livro. É claro que há livros que podem emocionar, mas fica-se com o nó na garganta, mas não passa disso. Sou assim, é a minha maneira de ser. Número 7. O volume seguinte de um livro que gostas bastante vai sair, mas esqueceste de parte da história. Lês outra vez o livro, lês a continuação só, ou lês o resumo e algumas opiniões, ou choras de frustração. É assim, chorar de frustração, não choro de certeza, porque há coisas mais importantes na vida do que isto. Se fosse uma coisa que eu não me lembrasse nada da história, para ser um livro que eu gostei bastante, eu acabaria por me lembrar, mas às vezes se houvesse detalhes era capaz de voltar a ler o livro ou ver uns resumos ou alguns vídeos de opinião para avivar a memória. Acho que faria isso, não tenho, em princípio leria outra vez a história ou se me lembrasse leria alguns resumos ou alguma coisa que me voltasse a trazer a história para continuar. Se fosse uma continuação,
não faria sentido, se eu não me lembrasse do primeiro, começar no segundo. Mas às vezes também quando se começa no segundo, se a história for continuada, vem a memória, reaviva as coisas e acabamos por nos lembrar. Já me aconteceu isto com livros que li há 20 anos ou uma coisa assim e que penso que não li ou que não me lembro mesmo de nada e depois assim que começo a ler volta tudo e às vezes até sensações que tive quando li esse livro. Número 8. Não queres emprestar livros a ninguém? Como é que dizes educadamente às pessoas se estas te pedem um livro emprestado? Assim, eu não tenho muitos problemas de livros assim de ficção, eu até os dou, por isso não tenho grandes problemas de emprestar livros. Não quer dizer que eu fique satisfeito quando eu empresto um livro e as pessoas não me devolvem. Isso é outra coisa. Depois, há livros que eu não empresto mesmo, que são livros que eu gosto muito, edições que eu tenho e que eu gosto muito. Eu tenho uma coisa que é, eu gosto de ficar, por exemplo, se eu ler um livro, eu não vou buscar livros à biblioteca, porque eu, se gostar muito do livro, fico com pena de não ficar com aquele livro que eu li. Eu não faço anotações, não faço nada, mas é aquela coisa, há ali uma relação e há ali uma química entre mim e o livro. Por isso, eu não vou buscar livros às bibliotecas porque, mesmo que gostasse muito e ia comprar um volume, para mim, isso não resulta muito comigo, é manias caminhas. Por isso, se eu não quiser emprestar livros, e há livros que eu não empresto, eu digo sempre, simplesmente, olha, peço imensa desculpa, mas este livro não empresto. Até sou capaz se tiver dinheiro na altura, que sou capaz de comprar o livro e oferecer à pessoa sem qualquer problema. Mas muitos dos livros eu até leio e passo à frente, passo a alguém para ler. Fico todo feliz às vezes quando eu não gosto de livros e os dou a alguém e essa pessoa gosta bastante do livro. Fico super contente. Número 9. Déficit de atenção. Não conseguiste ler os livros que querias no mês passado. Como fazes para voltar a ler mais? Eu, se não li os livros que queria, foi porque ou não tive tempo, ou peguei em algum livro enorme e que me ocupou mais tempo. Por isso, eu nunca consigo ler os livros que quero. Eu quero sempre ler mais. Eu preferia sempre ter muitas obras lidas. Por isso, também não faço a lista do que quero ler. Quero ler estes 5 ou estes 6 livros. Isso nunca dá certo para mim. Por isso, eu nunca faço grandes listas. O que faço para ler mais é dedicar mais tempo à leitura. Não tenho mais nada que possa fazer. Número 10. Há muitos livros novos que são lançados e estás ansioso por os ler. Quantos livros compras? É assim, depende. Se houver uma feira do livro, se houver alguma promoção, eu sou capaz de comprar 4 ou 5 livros, 10 livros. Este ano comprei cerca de 20 livros na feira do livro, porque havia muita coisa que eu queria ler. É claro que ainda não os consegui ler todos, vou lendo depois. Eu normalmente tinha uma coisa, sempre vinha à feira do livro, mesmo quando não vivia em Lisboa, e eu comprava livros de maneira a ter livros para ler até o final do ano. Este ano foi um dos anos que comprei mais livros, mas se saíram muitos, eu compro os que puder. Não tenho dinheiro assim para comprar grandes quantidades de livro. Não preciso de ter as minhas estantes cheias, porque as minhas estantes não são assim tão grandes e já estão cheias. É por isso que eu de vez em quando pego em livros que não me interessam por ir além e os dou. Ou levo para uma biblioteca, ou levo para um alfarrabista, faço qualquer coisa assim. Vou ficando só mesmo com aqueles livros que eu quero voltar a ler e que eu de vez em quando trazem-me sensações boas, nem que seja ler 4 ou 5 capítulos e volto a ler. Mas não há muitos livros assim, por isso compro os que puder. Não tenho aquela coisa de ir a correr comprar os livros, não tenho. Número 11, e última pergunta. Depois de teres comprado os livros novos que tanto querias, quanto tempo eles ficam à espera de ser lidos? Não ficam muito tempo.
Não tenho livros, por exemplo, que não li, que comprei há 5 anos, há 3 anos e não os li. É mais fácil às vezes isso acontecer quando me oferecem livros e depois não são livros que eu queria ler e por aí ficam e às vezes até os dou. Mas os livros que eu compro normalmente é o que eu quero ler logo a seguir, por isso vão ficando logo a ler. Este ano por acaso comprei bastantes livros e ainda tenho ali uns 20 livros para ler, que não vou conseguir ler até o final do ano, mas são os que vou ler agora, nos próximos meses, por isso não ficam muito tempo por ler, porque eu só compro mesmo livros que quero ler. Não. E os livros são para ser lidos, porque um livro parado na estante não me dá prazer nenhum. Não tenho prazer de possuir o livro se não o li, não tenho grande prazer nisso. Por isso, é assim, ficam aqui as respostas às minhas perguntas. Se gostaram desta tag, façam a tag, é interessante ver as vossas respostas. Já vi que houve alguns colegas do BookTube que fizeram, mas acho que são perguntas pertinentes e perguntas que é engraçado saber como é que cada um reage a estas situações. Até lá, boas leituras a todos, continuem a passar por aqui e a dar as vossas opiniões. Até à próxima.